E não tem como separar o bem-estar dos, digamos assim, dos princípios e dos paradigmas que nós, como indivíduos e como sociedade, usamos para nortear o nosso dia a dia, né? Eu sou muito fã dos valores cristãos. Agora, é claro que assim, valores cristãos, amor, economia, né, são palavras ou expressões que são tão usadas que a gente, né, tem milhões de interpretações. Se perdem, né? Se perdem. A própria palavra amor é impressionante. Quando a gente fala em amor, a primeira associação provavelmente que a maioria faz é com o amor romântico, né? E não com amor ao próximo, como amor O incondicional. incondicional. Uma coisa muito bonita, Ana, que lembra que a gente teve aquela discussão que a gente teve antes, muito legal, sobre o novo Papa? Eu esqueci de dizer uma coisa que cai bem aqui. Ele teve o vice-presidente americano, eu falei para vocês, né, que ele é um católico, que segue uma linha mais conservadora. Ele fez uma publicação que entra muito no assunto que a gente vai discutir depois, dizendo que, né, o amor ele deve ir primeiro para a tua família, depois para a tua comunidade, depois para a tua pátria. Né? Ou seja, que ele meio que... Eu não quero colocar palavras, né, na boca do vice-presidente americano, mas era uma coisa nesse sentido, que existia uma hierarquia. Você tinha que priorizar o amor para as pessoas que estão próximas de ti. Eu achei muito interessante porque o Robert, né, o atual Papa Leão XIV, na época ele replicou no Twitter que Jesus não nos ensina a ter hierarquia no amor. Que o amor não tem hierarquia. Não existe, esse vai ter que ser mais amado do que aquele. Eu achei muito interessante. Então, quando eu penso em valor cristão, gente, repito, né? Eu uso isso muito como paradigmas. Eu estou longe de... Toda vez que eu penso nessas coisas, eu penso, meu Deus, quanta coisa que eu tenho que aprender como ser humano, né? Mas pelo menos a gente tentar usar como norte, né? Então eu acho que isso acho que sintetiza bem o que é o valor cristão. Ainda bem que reconhece, pior quando a pessoa acha que já sabe tudo. Um grandíssimo amigo meu que você conhece também, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque senão ele vai morrer de vergonha. Uma vez eu falei para ele assim que, nossa, eu me sinto tão egoísta às vezes, etc. E ele disse uma coisa bem legal que me fez bem naquele dia. Que legal que você reconhece isso, Stefano, porque as pessoas mais egoístas, elas normalmente não reconhecem, né, que são egoístas, né? É boa. É boa, né? Então, eu acho assim, se a gente entender valor cristão, vamos pegar uma coisa bem simples como essa que o Papa falou. Jesus não cria hierarquia no amor, né? Se a gente pensa nos valores cristãos, exatamente nesse sentido, eu acho que a gente vive uma crise. Eu não sou nenhum especialista, digamos assim... A princípio, digamos assim, não é que eu não deveria... Eu deveria até ser um especialista, digamos assim, talvez quando a gente falasse de aspectos culturais e da influência que esses paradigmas, que no fundo fazem parte da cultura de um povo, né, influenciam, né, os processos econômicos, os processos... Então, dizer que eu também não sou um especialista pode ser falsa humildade, né? Mas, assim, eu não sou um historiador. Né? Adoro história, mas eu não sou um historiador. Então, eu não tenho como falar de todo o passado. Né? Provavelmente a gente passou períodos, né, nos últimos 2000 anos de tradição cristã que também, digamos, tiveram o que eu vou colocar agora em relação ao mundo de hoje. O que eu acho que a gente está passando no mundo de hoje é uma certa volta ao paganismo. E muitos de vocês podem estar se espantando. Nossa, parece discurso de um ultraconservador católico, o que quer que seja, né? Porque as pessoas, digamos assim, não estão seguindo uma religião, etc. e tal. Claro que pode ter esse sentido, mas não é esse sentido que eu estou querendo dar. Eu recentemente li um artigo muito interessante de um professor de filosofia de Yale, que foi professor de filosofia de Yale, que é o David Brooke, que escreve, inclusive, no New York Times, que é uma pessoa que tem uma... Eu gosto muito do que ele escreve, porque eu sinto nele um moderado, e eu me considero, sabe, Ana, um moderado. Eu acho que a gente tem muito que aprender tanto com progressistas, quanto com conservadores, com todo mundo. Né? Que nem você sempre fala para mim, você me inspira muito com as coisas que você diz, a gente tem que ter coração aberto quando a gente chega para os outros, né? Porque a gente tem sempre o que aprender. Né? Inclusive aprender o que a gente não tem que aprender, né? Tipo, não, isso aqui realmente eu não preciso, né? E aí ele fala uma coisa interessante. Ele fala que ele sente que ele está entrando num século pagão.
E aí eu me interessei. O que é que ele quer dizer com pagão? E aí o sentido dele pagão é muito interessante. Ele volta ao mundo clássico, né? Ao mundo greco-romano, particularmente. E ele faz uma análise, vamos dizer assim, crítica. Ele chama, inclusive ele cita Tom Holland, que é um autor muito famoso de classicismo, principalmente romano, que eu gosto muito, e que Tom Holland diz assim, que de tanto estudar o Império Romano, de tanto escrever sobre o Império Romano, diz que às vezes teve uma vez que ele teve assim um ataque de depressão, diz assim, meu Deus, assim, ou seja, existiu realmente um mundo, e esse mundo é muito mais regra do que exceção, onde um César matava centenas de milhares de pessoas e tudo isso era super normal. Ou seja, a sociedade via... Claro que havia pessoas muito bem elaboradas e, né, pessoas incríveis, de espíritos iluminados e de inteligências acima da média, existiram sempre em qualquer ambiente, né? Quando Júlio César, numa das suas campanhas na Gália, dizimou não sei quantas pessoas naquelas batalhas, né? Se eu não me engano, foi Cícero, posso estar errado, mas foi Cícero no Senado que disse uma frase incrível, né? Que, provavelmente pela primeira vez na história. Cícero disse, ele deveria ser julgado por crimes contra a humanidade. Quer dizer, você imaginar isso naquela época, tanto que Cícero cortaram a língua dele, né? Então, claro, mas assim, como paradigma de comportamento humano individual e social, assim, Roma tinha um paradigma extremamente violento. E lembre-se que é um mundo que durou 1000 anos, né? E não é muito diferente da Grécia Antiga, né? E de, sinceramente, qualquer outra civilização antiga. Então, eu achei muito interessante que o David Brooke, né, que pega essa percepção do Tom Holland, ele diz assim, gente, a gente precisa lembrar o seguinte, que, de novo, não desmerecendo outras religiões de forma alguma, a gente está falando mesmo das qualidades do budismo, isso não tem nada a ver, eu não estou aqui, não estou colocando o cristianismo acima ou menos em nada, eu estou falando como pessoa que nasceu e cresceu no Ocidente, a gente cresceu no mundo de paradigmas cristãos, né? Assim, o cristianismo, de fato, trouxe digamos assim, por mais que, né, as pessoas gostam muito de dizer, foi pouco aplicado. Tá, gente, foi pouco aplicado, teve um monte de monstruosidade. É óbvio, as coisas não mudam assim do dia para a noite. Não é? Uma fagulha de luz, não vou dizer a luz, mas uma fagulha. Exatamente. Num momento que estava uma escuridão total. Exato. Mas não posso dizer que foi uma luz. Exato. Não foi, digamos, uma luz que conseguiu livrar toda a escuridão, né? Mas é uma luz que serviu, por exemplo, como um norte, né? Assim, uma luz que nos deu pessoas como São Francisco de Assis, como deu, né? E que com certeza ajudou no dia a dia de um mundo medieval, com todas as restrições, obviamente, que a religião, com medo, né? A imposição, aquela coisa toda, mas também deu para as pessoas um norte do tipo assim, eu não posso matar meu vizinho e canibalizá-lo, né? Não posso. Muito provavelmente era muito mais fácil fazer isso no período de Roma do que no período medieval. E aí o que é que ele diz? O que é que ele entende como pagão? Que eu achei fantástico e que eu acho que isso mostra onde eu vejo um certo detrimento dos valores cristãos, entendido exatamente como o Papa falou, assim, o amor não tem hierarquia. O paganismo, ele é muito definido pelo culto ao macho alfa, pelo culto ao poder, pelo culto ao vitorioso, pelo culto aos mais fortes. Em certo sentido, pelo desprezo aos mais fracos, pelo descaso com quem é mais fraco. E aí pode ser o pobre, pode ser a pessoa que, né, teve algum tipo de problema de caráter físico e que, portanto, não pôde desenvolver todos os seus recursos humanos, né, como outra pessoa. Enfim, todos os que não cabem naquele ideal de vitória, naquele ideal de poder, que se você parar para pensar, né, quando a gente fala pagão, a gente se refere principalmente a Roma, e, gente, assim, eu sou fascinado como filho de italianos, italiano, né, porque eu também não deixo de ser italiano, eu sou fascinado pelo Império Romano e principalmente pela República Romana. Mas, né, a gente tem que colocar os pontos nos is. Uma das características, exatamente, quando a gente fala de paganismo, a gente imediatamente se refere a Roma. Era um mundo onde, né, assim, a vitória, a força,
né? Eram os grandes valores, né? Claro que com tudo isso vinha coisas muito legais, a sobriedade, a humildade no sentido que é uma coisa que talvez o paganismo de hoje não tenha, né? A exposição de riqueza em Roma Antiga era considerada uma breguice, né? Então havia um forte valor de civitas na sociedade romana, do tipo de você trabalhar também pela sociedade. Meio como os americanos têm aquela coisa da filantropia, fiquei milionário, vou dar alguma coisa de volta para a sociedade. Tem muita coisa boa. Roma não teria sido o que foi.